E aí, pessoal, beleza? Professor Renan Rodrigues aqui. Vamos para a nossa aula 05, falar de potenciação prevista no edital de vocês do concurso da prefeitura. Olha só, potenciação, tá? É coisa bem simples, mas vocês têm que guardar algumas regrinhas. Vamos lá. O que é potenciação? Quando eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 3, tá? Esse 3 assim, aqui, o expoentezinho, é chamado de expoente, o númerozinho acima. O número de baixo é chamado a minha base, tá certo? Quando eu tenho uma potência, o que o problema me quer? O que o cálculo me quer? Ele quer que eu pegue essa base e multiplique ela nessa quantidade de vezes, tá? Então, potenciação é, eu pego a minha base e multiplico ela nessa quantidade de vezes. Por exemplo, quando eu tenho 2 elevado ao cubo, eu pego 2 vezes 2 vezes 2 e multiplico 3 vezes, porque aqui é o 3. E depois eu resolvo dar 8. Ou seja, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, guarda esses conceitos, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, 3 ao quadrado. Eu tenho a minha base 3 e eu tenho o meu expoente 2. O que isso quer? Ele quer que eu multiplique o 3 quantas vezes? 2. Então, vai ser o quê? 3 vezes 3, que vai dar 9. Ou seja, 3 ao quadrado é igual a 9. Eu tenho 2 elevado à quarta potência. O que ele quer? Ele quer que eu pegue o 2 e multiplique 4 vezes. Então, vem aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Resolvendo, vai dar 16. Então, eu sei que 2 à quarta é igual a 16. Eu tenho 5 ao quadrado. O que ele quer? Ele quer que eu pegue o 5 e multiplique 2 vezes. 5 vezes 5, 25. Então, eu sei que 5 ao quadrado é igual a 25. Beleza? Agora, vamos passar por algumas propriedades aqui. Tá? Tem várias propriedades na área da potenciação. Vou passar para vocês uma por uma, de uma forma simples e direta para ficar fácil o aprendizado. A primeira, eu tenho a multiplicação de potência de mesma base. Quando eu tenho mesmas bases se multiplicando e com o expoente, o que acontece aqui? O que eu faço? Eu copio a minha base e somo os meus expoentes. Copio a base e somo os expoentes. Repeti base 2. Somei 3 mais 2, 5. Então, é a mesma coisa que 2 à quinta. Isso aqui é o que? É juntar duas potências para deixar em um termo só. Ou seja, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 à quinta. Tá certo? Beleza, vamos para a próxima aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Eu quero juntar esses três termos em um só. O que eu faço aqui? Eu sei que é multiplicação de mesma base, não é? Pô, Renan, mas não tem expoente aqui. Tem, pô. Tem um aqui. Só que ele não precisa aparecer, tá bom? Então, eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 3 ao cubo. E aí, como é que fica? O que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes. Então, eu tenho 3 elevado a 2 mais 1 mais 3, que vai dar o quê? 2 mais 1, 3, com mais 3, 6. Então, 3 elevado a sexta, tá? Então, eu sei que isso aqui se resume nisso aqui. Então, guarda isso, tá? Guarda essas regrinhas, tá bom? Multiplicação de potência em mesma base, eu copio a base e somo os expoentes, tá beleza? Divisão de potência de mesma base. O que a divisão faz? É o contrário. Eu repito a base e subtraio o expoente. Então, 5 ao cubo dividido por 5 vai dar 5 elevado a 3 menos 1. Pô, Renan, de onde tu tirou esse 1 aqui? Daqui, pô. Ele não precisa aparecer, não. Ele fica escondido. Mas eu sei que ele existe. 5 elevado a 3 menos 1 vai dar 5 elevado ao quadrado. Tá beleza? Tá tranquilo? Aqui, ó. Eu tenho uma fração. Pô, Renan, fração é divisão? É, pô. Lá na aula de fração eu falei para vocês que o quê? Uma fração, ela é uma divisão. Então, se eu tenho 3 ao cubo dividido por 3 à quinta, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subtrair, tá certo? Então, vai dar o que aqui? 3 elevado a 3 menos 5. Pô, Renan, 3 menos 5, regrinha de sinal, vai dar quanto aqui? 3 elevado a menos 2. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como a gente faz com o expoente negativo. Vamos lá, pessoal, agora sim, ó, então essa terceira propriedade, potência de potência, tá? Nessa potência eu tenho o quê? 3 ao quadrado elevado ao cubo. Toda vez que tiver uma situação dessa, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar a base e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 vezes 3, 3 elevado à sexta.
Simples desse jeito. Nesse caso aqui, ó, a mesma coisa, 2/5 elevado ao quadrado. Eu copio a minha base e multiplico os expoentes. 5 vezes 2 vai dar 10. Tá beleza? Próxima propriedade, base com frações. Quando a minha base ela é uma fração. Se liga aqui o que eu faço aqui, ó. Eu tenho 3/2 elevado ao quadrado. Eu vou distribuir essa potência a cada um, ao numerador e ao denominador, que vai ficar desse jeito aqui, ó. 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. A minha potência eu distribuí. 3 ao quadrado vai dar 9. 2 ao quadrado vai dar 4. Simples desse jeito, ficou assim. Tá beleza? Próxima propriedade, quando eu tenho um expoente fracionário, tá certo? Quando eu tenho um expoente fracionário, o que vai acontecer? O meu resultado ele vai virar uma raiz, tá? Que vai ser a próxima aula de radiciação. Se liga aqui, ó. 3 elevado a meio. O que vai acontecer? Eu vou copiar a minha base, tá certo? O de cima, o meu numerador, ele vai virar potência da minha base. E o meu denominador, ele vai virar o índice da minha raiz. É o númerozinho que fica aqui. Como é quadrado, você vai ver na próxima aula, ele não precisa aparecer. Mas eu vou colocar aqui só para você entender, tá certo? Então, vai ficar desse jeito aqui. Por exemplo, aqui, 5 elevado a 2/3. De novo, eu vou copiar a minha base. Esse cara de cima, o numerador, ele vai virar o quê? Potência expoente da minha base. E o de baixo? O de baixo, ele vai virar o índice da raiz, ficando raiz cúbica de 5 ao quadrado, que daria para resolver, que vai ficar o quê? 25 é 5 ao quadrado, raiz cúbica. Não tem resposta, ficou desse jeito. Então, toda vez que eu tiver expoente fracionário, é assim que vocês vão resolver, tá certo? Quando tiver expoente negativo, é simples. Toda vez que eu tiver um expoente negativo, eu vou inverter o meu número, tá certo? Aqui, eu tenho 3/2 elevado a menos 1, tá? Expoente negativo, eu inverto. Qual é o inverso de 3/2? É 2/3. O meu expoente, ele continua. 2/3 elevado a 1 vai ficar 2/3. Acabou aqui. Tá certo? Beleza. 2 elevado a menos 2. Pô, expoente também negativo. Meu expoente é negativo. O que eu vou fazer com o meu expoente negativo? Eu vou inverter o meu número. Vai ficar o quê? Pô, Renan, mas não tem nenhum denominador. Tem, pô. Só que ele não precisa aparecer. É como se fosse 1 de baixo. Então, vai ficar 1/2 elevado ao quadrado. Toda vez que eu tenho um negativo e eu vou inverter, automaticamente sai o negativo do meu expoente. Fica só o númerozinho. Aí, a partir daí, você já aprendeu que quando eu tenho uma base fracionária, o que eu faço com o expoente? Eu distribuo ele aqui. Então, vai ficar o quê? 1/2 aqui ao quadrado e aqui ao quadrado. É só resolver. 1 ao quadrado vai dar 1. 2 ao quadrado vai dar 4. Simples desse jeito. Beleza, pessoal? Agora, vamos para nossas próximas propriedades. Se liga aqui, ó. Pessoal, se liga aqui, ó. Próxima propriedade, quando o meu expoente for 0. Toda vez que eu tiver uma base onde o meu expoente é 0, todo e qualquer resultado sempre vai ser 1. 2 elevado a 0 vai dar 1. 1000 elevado a 0 vai dar 1. Toda vez que o meu expoente for 0, o meu resultado ele vai ser 1. Vem aqui comigo aqui, ó. Quando o meu expoente for 1, toda vez que o meu expoente for 1, a minha base eu copio. Por exemplo, 5 elevado a 1 é o próprio 5. 200 elevado a 1 vai ser o próprio 200. Isso aqui é importante. Base negativa, tá? Toda vez que eu tiver uma base negativa, tá? Ó, uma base negativa, mas só que ela toda estiver sendo elevada ao expoente, o meu resultado ele vai continuar negativo. Então, vai dar isso aqui, ó. É como se fosse menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai dar menos 8. Tá certo? Então, desse jeito aqui. Tá? Aqui nesse exemplo aqui, menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, que vai dar mais 25, regrinha de sinal, menos com menos
vai dar mais, tá? Mas a diferença que vocês têm que tomar cuidado é com isso aqui, ó. Nesse caso aqui, o que está sendo elevado ao cubo aqui, elevado ao expoente 3, é o menos 2, porque existe um parêntese elevando ele. Nesse caso também, o menos 5 está sendo elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, quem está sendo elevado ao cubo é apenas o 2, o menos não está. Então, esse resultado aqui vai ficar, menos 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar menos 8 também. Tranquilo. E nesse caso aqui, quem está sendo elevado ao quadrado é o 4, o menos não. Então, vai ter um menos só, 4 vezes 4, que vai dar 16. Tomem cuidado. Por que eu estou mostrando isso? Porque quando eu tiver uma base negativa e um expoente par, só que dentro do parênteses, a base negativa, o meu resultado é positivo. Mas quando eu tiver uma base negativa, um expoente par, mas não tiver o meu parêntese, o meu resultado ele vai ser negativo, tá certo? Então toma cuidado com isso, tá? Quando eu tiver uma base negativa, um expoente par dentro do parêntese, resultado positivo. Quando eu tiver uma base negativa, um expoente par, só que não tem parêntese, o meu resultado ele continua negativo. Beleza? Agora vamos resolver algumas questões para fixar o conteúdo de vocês. Bora lá. Vamos lá aqui, ó. Resolver essa questãozinha aqui, uma expressãozinha numérica, tá certo? Envolvendo potência, tá? Os conceitos de expressão numérica foi na aula 1 lá, tem que dar uma lembrada. Olha aqui, ó. Eu tenho essa expressãozinha aqui, tá? 4 elevado a 7 vezes 4 a 10 vezes 4, tudo elevado ao quadrado, dividido por 4 a quinta elevado a 7. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu resolvo o meu parêntese, tá certo? Então, o que eu tenho no parêntese aqui? Pô, eu tenho uma propriedade da potência. Qual que é? Potência de potência. O que eu faço potência de potência? Eu multiplico o de fora com o de dentro, tá certo? Então, isso aqui vai ficar o quê? Vamos copiar essa expressão aqui que está aqui. Vamos copiar ela, porque eu não mexi nela ainda, tá certo? 4 colchete elevado ao quadrado, dividido. Agora eu já resolvi isso aqui. 5 vezes 7 vai dar 35. 4 elevado a 35. Tranquilo. Agora eu vou resolver o meu colchete, tá certo? Vamos resolver primeiro dentro do meu colchete para ficar tranquilo. Eu tenho o quê? Eu tenho uma multiplicação de bases iguais. Multiplicação de bases iguais, eu faço o quê? Eu copio a minha base e somo os meus expoentes. Pô, Renan, que expoente tem aqui? Tem um, só que ele não precisa aparecer. Então, vem comigo aqui. Como é que vai ficar essa resolução aqui? 4. Aí eu vou pegar 7 mais 10, 17 com mais 1, 18. Então, vai ficar 4 elevado a 18, tudo elevado ao quadrado. E o 4, 35, fica aqui, porque eu já resolvi. Então, eu tenho 4 a 18 elevado ao quadrado dividido por 4, 35. Pô, agora o que aconteceu aqui? Eu tenho uma potência de potência. Como é que eu mato potência de potência? Eu multiplico o de fora com o de dentro. Então, como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Vai ficar 4 elevado a 18 vezes 2, 36. 4 elevado a 36 dividido por 4 elevado a 35. Show de bola! Agora eu tenho uma divisão de mesma base. O que eu faço? Eu copio a base e subtraio os expoentes. 4, 36 dividido por 4, 35. Eu vou fazer o quê? 4 elevado a 36 menos 35. Logo vai dar 4 elevado a 1, que vai dar 4. Simples desse jeito. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Tamo junto, hein?